Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. E aí, pessoal, mais um episódio do programa Diga Aí, aqui com vocês toda semana, trazendo artistas sergipanos para a gente conversar sobre diversos temas. Música também é um deles, né? Mas, enfim, o que rolar a gente vai falando também. O foco vai ser a música. Bem, meu nome é Alisson, vocês já sabem de outros episódios, se você chegou agora, né, nesse podcast. Meu nome é Alisson e esse é o programa Diga Aí. O Diga Aí tem esse objetivo de trazer, né, artistas sergipanos, né, da cena independente, para a gente falar sobre processo criativo, sobre a produção mesmo cultural e falar também de outros elementos, né, que estão envolvidos em torno aí da música, da composição, da produção dos artistas que chegam aqui. E quem sabe a gente até agora, né, está montando ainda uma espécie de tear ainda para descobrir como é que se lida com esse mundo líquido e de tantas incertezas. Mas, enfim, vamos para a apresentação da banda de hoje. Bem, eles são uma banda... Aqui eu fiz esse texto, tá, gente? Desculpa aí, foi mal. Eles são uma banda que transita pelo rock, o experimental, o psicodélico, com letras cantadas e declamadas, com conteúdos provocativos que passam pela crítica a essa vida adoecida e infeliz, pela intolerância religiosa, pelo racismo, crítica social em cenários do cotidiano, que nos trazem uma forma, bem, eu diria, angustiante e didática, talvez, de entender o óbvio. Eles têm um álbum, né, Luz Dentro do Caos, e logo chega mais um outro álbum, né, também, que falaremos aqui. Estamos com Madame Javali, aqui com Ricardo e Alan. Salve. Salve, galera. Diga aí. Beleza? Minha vez, né? Porque nos bastidores os caras roubaram o meu Diga aí. Diga aí, Alan. Diga aí, Alisson. Tudo bem? Diga aí, Alisson. Rapaz, felicidade demais, velho. Tipo, tava pensando aqui quando tava vindo, a gente trocando ideia na época sobre o podcast, que você já tinha uma vontade de fazer. Pode e tal. Ser, a gente trocou uma ideia na época do Maldito, né? Trocamos lá e é bom demais, velho. Eu amo rádio, sou fascinado, gosto do podcast, ouço muito podcast e vamos trocar essa ideia aqui. Vamos falar hoje. Cara, bem lembrado, viu, Alan? Cara, inclusive eu liguei meio desesperado, mandei mensagem para Alan. Aí, pô, tá a fim de montar uma coisa, um podcast aqui lá para o local onde eu trabalho no IFES, né? E aí tava a fim de montar uma coisa, só que sem entender ainda, compreendendo diretamente a coisa dos equipamentos e tal. E estamos aqui, né? Estamos aqui. Dessa vez. Realizou-se. Surgiu, rolou. Bem, cara, curti demais aquela frase do Spotify. Eu pesquisando sobre os caras e tal, eu chego lá e disse, pô, velho, não tô conseguindo encontrar aqui meio que um release, alguma coisa assim, tal, da banda. Sim. E tava lá, não há beleza no porvir. Isso foi lá no Spotify. Eu disse, tudo bem, eu vou escrever isso e vou falar. Os caras... Aí por isso que eu criei o textinho. Eu disse, vou criar um textinho aí em cima das minhas impressões. Foi mal aí, viu, cara? Se teve alguma coisa... Não. Tranquilo. Acho que foi uma leitura perfeita. Até agradeço. Você falou que não ia mentir, mas acabou, né? Que já comecei. Começou mentindo demais aí. Mas é isso, velho. Obrigado. Massa. Faz parte, né, cara? Quem foi que botou essa frase lá? Foi Alisson. Nosso Sexto elemento. O Sexto Elemento. É quem é o Alisson Mota? Alisson Mota. É ele que cuida das redes sociais, ele que é o produtor, multifunções, assim, que tá do lado de fora dando aquela força pra gente. E frases enigmáticas também. Isso, exatamente. E não tá em nenhuma letra, não tá em nenhum lugar, assim, do disco, mas eu acho que, de fato, ele capturou ali alguma coisa sem esperança, né? que acaba acontecendo nesse período tão... eu ia dizer maluco, mas não é maluco, não. Maluco é muito bom perto disso que a gente está passando. É triste. Cara, eu não sei nem dizer o que significa isso. Eu ainda preciso passar algumas décadas, talvez, para entender o que aconteceu. Exato. Então, acho que ele capturou mesmo isso.
do que é essa essência do que está nesse disco novo, que é Não Será Aqui o Vosso Descanso, ou seja, tem um quê de... eu não diria total falta de esperança ou de distopia, mas de um realismo mesmo, assim, sabe? Tipo, de um realismo, de gente que já está cansado de ilusões e decide colocar o pé no chão e enfrentar esse momento histórico, né? Esse grande desastre que está acontecendo e que não vai acabar agora, né? Que a gente acredita que não acaba depois da eleição. Tem muito passado pela frente aí, como diria algum músico ou filósofo que eu acabei esquecendo agora, mas esse Brasil tem muito passado pela frente ainda. E é um pouco disso que a gente vem trazendo, né? Para tentar aliviar, de alguma forma, também esse momento, né? Tentar... passar por isso de uma forma de expressar, porque a gente fica muito confuso, né? A gente fica muito sem saber o que está acontecendo, vivendo a história, sabe, tipo, ao mesmo tempo e agora, e tentando decodificar tudo que a gente recebe de informação. Tá no olho do furacão, né? Exatamente. Então, é um pouco disso, assim. Acho que Alisson meio que capturou, assim, do disco essa frase aí. É massa, cara. Bem, cara... eu geralmente pergunto para as bandas, para os artistas aqui, eu faço essa apresentaçãozinha, mas eu sempre pergunto, quem é a Madame Javali, cara? Se fosse para vocês falarem fora essa mentira, agora conta uma verdade, quem é a Madame Javali? Eu vou falar enquanto fã da banda, que eu sou um membro novo, né? A Madame Javali são 4 pessoas, tirando eu, que têm um trabalho muito consistente assim, no mundo da arte. E... é meio que uma junção muito foda, assim, de Luno Torres, Perninha, João Mário, Alan Jones, são nomes muito ditos, assim, né? Nesse rolê da gente, assim, da cena, enfim. Então, a Madame Javali é isso, é uma junção de pessoas que gostam muito do que estão fazendo e também não tem medo de se expressar, talvez, assim, sobre temas tão amargurados, né, na sociedade. Acho que essa é a Madame. Para você, Alan, você é o cara que já entrou, você já estava no rolê da coisa, no embrião, e aí? Velho, a Madame, ela é, a priori, uma tentativa, né, de uma junção, de um choque entre a música popular e a literatura, né? Não que elas estejam dissociadas, tipo, sim, com a música brasileira está entupida de poemas, ela tá todo momento ali bebendo da literatura e tal. Mas do poema duro, digamos assim, do poema sem a rima, sabe? Tipo, da literatura do verso livre, assim, sabe? Tipo, que não se adequa tanto àquele formato da canção. Essa literatura, a gente quis que ela encontrasse a música de alguma forma e que dali surgisse essa coisa que é uma junção, né? Tipo, um monstro, na melhor das hipóteses de um monstro, assim, quando vai juntando várias coisas e vai dando vida a um ser que a gente meio que concebe ali naquele choque, naquela criação. Então, é um pouco isso, essa vontade, na verdade, de unir literatura e música de uma forma que a gente consiga colocar o poema ali de pé, com aquela sonoridade, com aquela música, com aquela coisa que é muito própria da música popular, assim. Massa. Cara, e como é que vocês chegaram a Madame Javali, o nome? Porque toda vez que eu vejo Madame Javali, aí eu fico procurando, será que esses caras buscaram onde? Será que foi no filme? Será que no HQ? Será que exatamente esse personagem? Será que é um personagem? Sabe? Eu viajei até no nome das bandas que pegavam em desenhos animados, né? Barão Vermelho, Penélope Charmosa, que tem nos anos 90, enfim. Como é que o Arrigo Barnabé também, que tinha essa viagem, né? Que era com HQs e tal, né? Trazendo a Clara Crocodilo, que era um personagem que ele criou. Madame Javali, né? Que veio nesse nome, cara. Eu acho que isso já vale começar a mentir agora. Viu? Já vai começar a mentir. Foi um sonho, viu, Alisson? Eu tive um sonho. Continua, essa história, tá bonita, eu tô gostando de ouvir. O pior é que a realidade... Não para. A realidade é muito melhor do que eu conseguiria inventar, que é de alguém que a gente é muito fã, que é a Ana Cristina César.
a gente precisava trazer já, tipo, no nome, essa junção, assim. Tem um dos poemas dela que ela cita. É como se ela estivesse se autocitando, sabe? Tipo, ela é a própria Madame Javali ali num momento do mundo em que ela vivia, num momento estranho, como se ela estivesse se sentindo um ser meio deslocado, né, do universo humano. E esse poema dela se chama Meia-Noite, 24 de Junho. E é muito bom, quem puder pesquise o poema, e a gente extraiu dali. Tem um quê da a literatura ser sempre tratada como uma espécie de honraria quando comparada à música popular. Se você chega na universidade, essa coisa tem mudado mesmo agora, mas ainda quando você vai tratar de uma letra de música e quando você vai tratar de um poema, a letra de música ela sempre está num lugar menor. A música popular ela sempre está num lugar menor quando você vai comparar no sentido filosófico, artístico. Sim. Tende-se a privilegiar mais a literatura escrita, quando na verdade a literatura escrita veio muito depois, entendeu? Tudo começou com a oralidade, e a oralidade ela foi perdendo esse papel à medida que o livro, o suporte impresso, ele se tornou um lugar de poder, porque quem sabia ler detinha o poder da informação. Então ali ele começa a ser um instrumento de poder também. Então, obviamente os autores do livro têm dentro desse quadro, não do povo, mas desse quadro de uma crítica mais especializada, um lugar mais privilegiado. Então, isso é a Madame, né? Aquela coisa pomposa. E, de alguma forma, o javali ele é um porco sujo, né? O javali é o animal mais caçado do Brasil, mais odiado, né, pelo agronegócio. Você chega no Centro-Oeste, em vários lugares onde... O javali é uma praga, pô, que eles odeiam, tá ligado? Que eles querem ver morto, que eles matam, e é um animal que ninguém se importa quando é caçado, assim, sabe? Então, é a junção de um porco sujo, nojento e bizarro, com uma coisa pomposa que a gente utiliza essa pompa de forma, obviamente, irônica, que é a literatura, né? Então, a Madame Javali, essa coisa clássica e, ao mesmo tempo, perigosa, asquerosa, que ninguém quer por perto, nojenta. Exatamente. Diriam alguns, talvez, que isso é muito pós-moderno. Talvez essa junção do popular, né, com... Exato, exatamente. Cara, me passa muita impressão, desculpa, você ia completar? Não. Me passa muita impressão porque estava imerso, né, ouvindo bastante e tal, vocês nesses últimos dias, e aí eu fiquei viajando em algumas coisas, e principalmente dentro das personagens ali, né, de cada música. Eu fiquei lembrando muito daquela figura, né, se não me engano, acho que é do Rimbaud, do Flané, né, que o Walter Benjamin também retoma, tal, né, que é o sujeito que está na cidade, né? Isso, o andarilho, o vagabundo, no sentido de vagar mesmo, né? O cara que está na cidade e tem muito um contexto da cidade, né? Porque ele surge em cima disso, o Rimbaud observando todo aquele processo na França, né? Quando a galera, quando a França estava se desenvolvendo, o capitalismo, né? E a parte também urbana, a ideia da Belle Époque também vem nesse bojo, né? E o Flané tem essa característica do cara personagem que observa, que ele experiencia a cidade, que ele observa também essa cidade, né? Então ele ao mesmo tempo ele é produto dessa cidade, então ele vai no fluxo, mas ele é aquele fluxo que está atento ao que está rolando, o que é que está mudando, o que está alterando. Tem alguma coisa a ver com essa coisa do observador, porque me parece bastante que o cotidiano é meio que o foco, como você falou, popular, né? As personagens e um recorte meio de cotidiano mesmo, né? Uhum. Tipo, sei lá, o cara que vai enrolar a bolsa de algodão doce. O cara tá no cotidiano, você vai esbarrar tranquilamente, facilmente com um cara desse, né? Se for algum evento também. Ou então um amigo, né? Que que é de uma religião de matriz africana e que você vai percebendo dentro da sua infantilidade ali que existe alguma coisa estranha, algumas relações de preconceito ali que você vai se deparando, enfim, tem alguma coisa, alguma relação, alguma, né, perspectiva nisso?
Cara, se você tivesse dado um tiro na madame, você teria acertado perfeitamente a cabeça do javali. Porque é justamente... Tinha um CAC agora, velho. Você tinha um CAC agora, eu não tenho nem registro pra minha arma. É justamente... Acho que você foi na mosca, bicho. É justamente isso. E a gente nem lançou, inclusive... A mosca que estava na cabeça do javali. A gente nem lançou o disco novo, mas você vai perceber que tem essa coisa do flanel muito... muito explícita. Tem uma música que chama Abrir com as Mãos uma Cidade, por exemplo, que é essa espécie de andarilho pela cidade à noite, sabe? Tipo, é alguém que caminha e observa a cidade e alguém que elabora a cidade enquanto vive a cidade, sabe? Tem essa relação perfeita assim que você trouxe entre nós, né, da banda, e a cidade, o local onde o local espacial mesmo, geográfico. A gente fala muito sobre pontos da cidade. A gente trata coisas que aconteceram de fato aqui em Aracaju, em outras músicas do disco antigo e nesse disco também. Então, a gente conversa muito sobre isso, tipo, nos bastidores, né? De quando vai pensar em clipe, por exemplo, sempre essa figura de um ser que anda pela cidade, assim, sabe? Sempre tentar trazer para o nosso universo esse passeio, assim, esse passeio noturno, sabe? Tipo, essa coisa da novela vague mesmo, sabe? De você tá andando por uma cidade escura e tá observando tudo que acontece sobre ela. E não a cidade que é mostrada aos turistas, né? Não como se a gente fosse um guia turístico que vai chegar e dizer, olha, aqui a Ponte do Imperador de 1900, sim. Sabe? Tipo, não, é uma cidade que as pessoas geralmente não enxergam, né? E que talvez a música e a literatura tendem a colocar um farol ali, uma lanterna naqueles lugares, naqueles becos escuros, sabe? Tipo, a nossa ideia é essa. Então, acho que você foi feliz aí nessa percepção. Cirúrgico, exatamente. Pô, eu já ganhei um ponto aí, cara. Desce pra mim. Ricardo, fala aí, cara, também assim, a Alan já começou a falar pelo menos uma perspectiva aí dessa montagem do conceito, né? E essa inserção, você disse que entrou há pouco tempo na banda, né? E como essa incorporação a esse conceito todo, que tem diversas linguagens, inclusive depois eu queria falar um pouco sobre o clipe, também, que vocês fizeram, gostei pra caramba do clipe. E sei que tem algumas linguagens ali, né? Do Lynch, né? Lynch, né? Então, tem a linguagem poética, tem a linguagem da música, tem a linguagem do cinema. E aí, como é que você chega incorporando nessa banda já com toda essa riqueza? E aí, como é que é? Acho que eu cheguei bem ao Léo, assim, né? Tipo, é porque, pô, Alan Jones e João Mário, eles são pessoas que falam muito bem, assim, sobre as coisas, né? Eles têm uma leitura muito legal, assim. Então, é muito de aprender, assim, saca? Tipo, eu aprendo muito ouvindo eles falarem. O disco novo da gente mesmo... eu leio muito ele falando sobre a culpa moderna, assim, tá ligado? Sim. Essas culpas que a gente carrega e tal. E, pô, eu me sinto aprendendo, assim, o tempo todo. É difícil para mim pensar a linguagem literal, assim, porque não é meu universo, assim. Mas eu acho que das coisas que eu ouço, Alan Jones é muito foda, assim. Então, não sei, acho que é isso mesmo, de estar aberto a ouvir e aprender, assim, com esses caras, assim. De estar lá, saber que a galera tá sabendo sobre o que tá falando e tal. Eu não tenho muito essa lombra culta, né? Mas eu aprendo muito. Acho que eu entro na banda para aprender, mais do que para ser um agente de conceito mesmo, assim, que os caras pensam muito sobre isso, assim, né? Eu acho que o meu papel é outro, assim, na banda. Você, tipo, contribui demais também com o som, né? Com a captação de loucura, né? Richardinho, a gente tava na casa no dia que teve a pandemia, né? Aí a gente fez lá todo o protocolo, porque precisava entregar o disco pro edital. Sim. Então, acho que tem algo que expressa muito esse lugar de Richardinho, assim, de estar muito presente com a gente ali, tipo, mesmo tendo chegado depois. Mas a gente tá lá gravando um negócio, o Richardinho tá gravando o som de uma porta, tá ligado? Abrindo a porta e fechando e trazendo para dentro de um beat que a gente vai usar no disco novo. Ou então de estar
todo tempo com o João, assim, com um lance de captação, de pensar em como que fica. E no palco, né, que esse menino é a expressão completa do que, de fato, eu pensava sobre a banda, sabe? Tipo, ele é o noise despreocupado, assim, sabe? Essa total. coisa de colocar o corpo em cena e foda-se, assim, sabe? E fala palavrão, é de boa, né? Pode ser, sim. A gente não corta isso, não, velho. Exatamente. E aí, tipo, é um pouco isso, assim. Então, é esse espaço que Eu acho que é isso mesmo. que a gente gosta dele. Ele deu um swing pra nossa banda. É porque eu sou da Bahia também. Ele só não sabe fazer cuscuz, mas o resto que você pedir, Eu errei o cuscuz uma vez. velho. Richardinho, ele é Cara, imprescindível. enfim, nada que não possa ser superado, né? Ou balanceado com outras coisas. Mas tenho esperança que você vai aprender aí. Alan pode fazer, talvez, aí um curso rápido, né? Ou então fazer Com um vídeo certeza, melhor ainda, porque pô. essas coisas presenciais atualmente... Com certeza. atrai tanto, faz um Eu TikTok faço uma fazendo consultoria. pô. Minha imagem vai ficar completamente Vai. queimada na cidade. Mas finalmente- Queimado ficou o cuscuz, Richardinho. Queimado e aguado. Sua imagem vai ficar linda, Caralho, perfeita queimado e sempre. aguado, mano. Que... Queimado e aguado, cara, porque a água transbordou de baixo e ela começou a borbulhar e a massa virou um pântano, assim. Foi uma coisa terrível. Não, eu vou ter que direito de resposta aqui. Foi apenas um vacilo mínimo que eu botei água demais no cuscuz. O fundo dele ficou aguado. Foi isso que aconteceu. Nada demais. Acontece, cara. Mas eu tenho esperança que você vai fazer um cuscuz legal em breve. Um tá? dia, Um quem dia sabe. sim. Ok. Quem faz melhor cuscuz na banda? Rapaz. Deve ser Luno, né? Pela É Luno experiência. Torres pela experiência. A gente não vai dizer a idade dele porque isso é antiético. Mas são muitos anos de cuscuz, muitos carnavais, né? São muitos cuscuz. Muitos Muito cuscuz cuscuzes. com hot dog, né, velho? Exatamente. Massa. Cara, eu gostei muito, tava ouvindo disso que eu anotei algumas frases, assim, velho. Eu gostei muito de uma frase, além daquela do Spotify, que foi, no caso, você falou que foi a Alisson, né? Também é da música Caminhoneta Negra, que, enfim, porra, ficou batendo muito forte o poema no exímio do atentado, Cara, e as canções, assim, essa combinação que vocês estão falando, né, da música com o poema, enfim, vou falar letra, são letras, eu também concordo com você, assim, tá, na música brasileira tá cheio disso e essa separação é mais, diria, mais elitista até, mais acadêmica, do que necessariamente real, Sim. né? E assim, cara, como é que vocês foram chegando assim a essa... Me passa uma coisa meio de teatral mesmo, performática, sabe? Que toda vez que eu ouço, eu consigo sentir a coisa da declamação, né? Que eu acho que tem uma natureza, uma perspectiva, sua particularidade. E o lance da música também, né? Seguindo ali, não é só uma música de fundo, cara, né? É a música poema, né? Poema música, enfim, como é que vocês foram fazendo essa fusão, essa coisa combinar, né? E dar uma intenção que é quase, sei lá, teatral, talvez, né? Teatral no sentido de ter uma dramaticidade, de ter um ato, né? De ter atos, né? E não é só atos no sentido de vamos fazer uma parte depois refrão, né? Não, tem uma, né? Tem Eu toda acho que a literatura que Alan fala é justamente essa, né? Não ser necessariamente a literatura escrita, né? Mas a literatura enquanto oralidade e tal. E eu acho que os poemas em si, se você só lê assim, eles já trazem isso muito, assim. Tipo, os poemas de Alan são bem imagéticos, né? Nesse sentido. Então, eu acho que eu posso contribuir com isso. E tipo, você falou o lance lá do... É uma tentativa, eu volto a repetir, é uma tentativa nossa. Não é algo novo, né? Na verdade, é algo muito velho, isso de juntar música e a literatura da oralidade, principalmente, né? Os poetas já faziam isso no medievo, os xamãs já faziam isso antes dos instrumentos musicais. Tipo, isso daí é implícito na criação da literatura, de uma linguagem literária, que a oralidade estava ali, pô, não tinha música, eram os poemas orais, sabe? Tipo, e depois é que vem livro e tal. Então, de fato, o que é que a gente procura?
eu tinha uma pilha, assim, de pensar, pô, que Richardinho falou, pô, se você for olhar o poema, ele tem ali, ele tem imagens, e se você for falando ele, que sonoridade ele tem, ele sozinho, na repetição que ele próprio traz, entendeu? Qual é a sonoridade desse poema? Então, a gente tem dois caminhos. Um é partir da sonoridade própria do poema. Por exemplo, vou dar um exemplo de O Amigo Mais Proibido, que eu experimentava ele com uns loopzinhos que fazia sabe, tipo, trazia isso e Perninha chegou e colocou nisso uma percussão. Então, os poemas, ele tem um espaço dentro da banda que é muito mais próximo que a percussão do que da melodia, por exemplo, das guitarras, o que as guitarras e o piano faz, sabe, tipo, o poema ele se aproxima mais, para mim, né, na minha concepção, do que faz a percussão, né, do que faz o batuque, do que o que faz a melodia. O que acontece na música popular é que geralmente a voz e a canção, a letra, ela está muito perto da melodia também, porque ela é entoada, entendeu? Então essa é uma diferença que eu acho que é crucial, assim. A gente tenta, principalmente nesse último disco, a gente tentou ainda mais fazer isso. Tipo, eu compunha com o Perninha. Eu não compunho com os meninos, assim, tipo, algumas vezes a gente fez isso também, porque a gente vai tentando de várias formas. Mas eu chegava pra Perninha, e ele é o baterista da banda. Perninha, vamos fazer um rolê que seja assim, tipo, eu trago a música pra você, e aí a gente tenta fazer música, a letra e a bateria juntos. E depois a gente leva pros meninos. Isso é um modo de fazer. E que não é um modo muito comum na música popular, pelo menos, né? Tipo, o letrista, ele vai atrás de um violinista para fazer a canção. Nesse caso, eu pensei que seria bom ir atrás do baterista, porque no final das contas, quando a música também estiver pronta, a gente também não corre o risco de ficar um monte de elemento misturado assim, tudo se atropelando, sabe? Tipo, de alguma forma, se a letra está junto ali da percussão, elas caminham juntas, tem um espaço imenso para a melodia entrar ali, fazendo outras coisas. O espaço mais livre de todos, né? Exato. Porque se você já tem uma estrutura rítmica assim, a harmonia é muito livre. E eu acho que a gente, no segundo disco, abusa disso, Abusa, exato. Dessa liberdade, assim, deixar a coisa bem livre, às vezes atonal mesmo, tá ligado? Não se importar mesmo, tipo, se existe uma estrutura harmônica que seja previamente definida pra gente fazer uma música, tá ligado? A gente pega coisa... Essa música mesmo é Panis. Foi Panis? Foi, Panis et Nocens. Panis foi uma dessas que fez. A primeira música que eu peguei, assim, da Madame pra poder trabalhar ela harmonicamente, assim, tá ligado? E eu... Fiz doideira, assim, né? Exato. Não sigo nenhuma regra harmônica, nada, tô nem aí. Exato. Porque é isso, assim, tipo... Outro modelo seria o que você falou também, né? Que, às vezes, quando você quer fazer algo nesse sentido, tem um caminho que é mais fácil, assim. Que é qual o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é você colocar um BG, uma música tocando no fundo, e alguém recitando na frente da música. Como fazem as igrejas, né? Que o pastor Exato, falou lá e aí... Isso, exatamente. Não que a gente exclua totalmente esse caminho. É óbvio que, tentativa após tentativa, a gente esbarra nos momentos assim. E é de boas também. Tá? A gente não está aqui para não errar, tá ligado? E nem isso seria um erro. Mas a gente queria fugir desse caminho. Isso foi a primeira coisa que a gente comentava, assim, bicho, vamos procurar um outro caminho que não seja o do BG, sabe? Tipo, que não seja o do efeito sonoro e a poesia, onde a poesia tem um espaço ali, como se fosse uma cama, né, para ela deitar, assim. Tipo, a gente queria fazer como se a poesia tivesse uma cama para ter pesadelo, tá ligado? Ela não ficasse confortável naquele espaço ali. E essa é a nossa tentativa, assim, sabe? Até hoje. Toda vez que a gente percebe caminhos ali que podem ser muito mais tranquilos, a gente tenta dar uma desviada dele e ir a fundo mesmo, sabe? Tipo, batendo o martelo, furando a pedra para tentar encontrar mesmo um caminho que seja massa, assim, pra gente, assim, que a gente se sinta bem de estar fazendo. Cara, minha impressão é essa também. Eu acho que essa fusão que vocês trouxeram, como você falou, muitas vezes você acaba criando dentro dessa lógica de igreja mesmo, de deixar, tipo, a voz, ela vai ficar aqui, né?
Porque me parece muito assim, que tem aquela coisa, existe a fusão, tenho a impressão de que o poema, no caso, ele tá na frente, porque tipo, é ali onde é que vai ter a intenção, é que vai dar a intensidade, ou então vai baixar mais, tal, né? Então, puxa muito para essa coisa, como você acabou de falar, né? Percussiva mesmo, né? Então, dá para perceber que é uma coisa percussiva, na coisa de como a palavra está sendo batida ali, né? A intenção dela, em qual momento você vai dar mais intensidade, né? E a música, ela não vai só acompanhando, ela também vai dando os ataques, né? Exato. Ela também é protagonista. Pancadas, vai dando os socos ali, tal, né? Ela também é protagonista. Não faria sentido, sabe? O poema ser o protagonista e a música ficar relegada a um espaço de tranquilidade ali atrás, entendeu? Por quê? Porque a gente faria só isso, assim. A gente tenta fazer outras coisas também, trazer a música para esse espaço que é de comunicar também, não só a letra comunica, a música também está ali comunicando a todo tempo, tá ligado? São duas coisas juntas, unidas, e não uma tá a serviço da outra, sabe? Tipo, não é um sentido de ter a música como um impulsionador do poema, tão somente, sabe? Tipo, é fazer sempre essa fusão. Assim. Senão seriam Alan e os Johnny. Né? Exatamente. Alan e os Javalis. Alan e os Javalis, vai ficar mais legal. Alan e os Javalis. Inclusive, até me pareceu também que vocês colocaram, trouxeram essa, vamos assim dizer, vou colocar com esses termos, com essa fórmula também para o clipe, né? Estou dizendo assim, dessa combinação, dessa fusão, né? Porque no clipe é de Luz Dentro do Caos, né? Isso. Luz Dentro do Caos, não é isso? Então, tem aquela estética toda, preto e branco, tudo, né? Tem o poema está falando, né? Algo também tem uma história que vai sendo contada ali, o preto e branco também vai se inteirando nisso, né? Como é que foi aquela inspiração, o conceito, melhor dizendo, né? Daquele clipe? Porque, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, vocês foram também no cinema, buscar a linguagem do cinema, ali em Lynch, né? Alisson, na verdade, quem dirigiu, Alisson Mota, ele seria a pessoa mais indicada assim para responder coisas mais técnicas, visuais das escolhas, né? Mas eu lembro que a gente sentou e tem uma coisa que a Madame ela tá impregnada é de dualidade, de dicotomia, sabe? Eu já falei milhões de vezes aqui que é o poema e a música, que sabe? Tipo, tem sempre essa dicotomia, o claro e o escuro, sabe? Tipo, a luz e o caos, a sombra. Então, a gente queria, ao invés de fazer essa dicotomia barata, de dizer, olha, o mundo está dividido e porque ele está dividido não há solução, se não for a morte do outro, tá ligado? O disco não se chama Luz Depois do Caos, tá ligado? Ele se chama Luz Dentro do Caos. É como se, de algum modo, a gente tivesse que encontrar no presente, mesmo esbagaçado, espatifado, vontade de continuar vivo, permanecer vivo e criando e criativo, entendeu? Sim. De alguma coisa, tem algo nisso, assim, de tentativa, de mesmo nesse lugar caótico, e aí a gente fala caótico e não escuro, porque o escuro também é bom, tá ligado? Sim. Eu amo o escuro, sabe? Tipo, a não luz. Também é interessante, sabe? E também amo o caos. Não tem nada de ser só o caos. O problema é quando isso se transforma numa coisa mortal para as pessoas, né? Tipo, para as ideias, numa coisa de apagamento do outro. Né? Tipo, não no sentido de luz e escuridão, mas então eu acho que Alisson capturou um pouco disso, assim, de trazer a dualidade, sabe, tipo do preto e branco nessa dualidade, assim, para a gente focar mais mesmo nas imagens, esquecer as cores, assim, sabe, tipo de alguma forma, e ter ali um espaço para trabalhar muito com a luz. A gente queria muito poder fazer um trabalho de luz. Quem fez a luz, inclusive, foi o Galego, que é meu amigo querido. Ele pensou todo... Cabuloso, exatamente. Pensou todo esse rolê da luz. A gente precisava disso, que a luz ali fosse também protagonista. Sim. Então, Alisson foi buscar essas referências e aí encontrou, obviamente, em David Lynch, aí, que nos deu o suporte de a gente cavar coisas assim, mais nesse sentido. E o clipe acabou sendo um pouco disso, assim. Eu vi um... Eu não sei quem foi que fez isso, não sei se foi no grupo da gente, que era
um recorte do clipe e um recorte de algum filme do David Lynch, assim, era tipo o mesmo take, tá ligado? Exato. Acho que Alisson foi sabendo o que ele queria. É, assim, uma inspiração direta mesmo, assim. E aquela Kombi de quem era, velho? Mas, A gente aquela estragou Kombi aquela é polêmica, né? A gente... Quero saber dos bastidores. né? Exatamente. Esbagaçamos a Kombi. Não, cara, não foi a gente. Não foi a gente. Alguém depois da gente. Você assim, esqueceu, Richardinho? Oh, foi mesmo, né? Foi alguém depois da gente que chegou lá e quebrou, pô. Não foi a gente. Que acabou acontecendo um negócio. A gente usou a Kombi, ela tava perfeita, depois ela apareceu quebrada, assim. Não E sabemos aí, o que não aconteceu. sabemos. Entendeu, Richardinho? Entendi. Não, mas sem brincadeira, Agora assim. tá tudo explicado agora. Aquela Kombi incrível, ela tá. A gente gravou lá na Reciclaria e ela, quando a gente foi gravar, ela já estava lá assim, perfeita. A gente tinha ideia de que poderia ser bom usar, a gente pediu Sim. a pessoa lá que estava responsável para poder usar, a pessoa disse só não quebre, só não acabe Só de peço uma quebrar. coisa, Que, né? não, o que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. A gente não fez mas nada não foi com a a gente. E a gente usou. Ela é incrível no sentido que a gente queria passar, né, naquele momento de distopia, acidente histórico, sabe? Tipo, de momento no mundo, assim, tipo de, sei lá, capotamento mesmo, sabe? Tipo de caos, de doideira, enfim, de ferro velho, de essas coisas. E é É muito aquela doido. dicotomia, né? Que você exato. veio também isso, E né? é uma lombra porque esse disco é de quando? 2019. 19. Exato. Não, o disco é mais antigo, pô. O clipe é 2020. Não, o clipe é agora. Mas o disco a gente começou a fazer ele em 2016 ou 2017, pô. Já tem tempo, né? Tem Já tem tempo que se procura a luz no caos. Né? Já tem tempo que as coisas não vão bem. Não vão bem, velho. Já tem tempo que as coisas não vão bem. Tem até um amigo meu que brincou comigo, tipo, tem um poema que eu falo, inclusive que está no disco, que era sobre... eu esqueci agora a parte do poema, mas que é como se fosse numa catástrofe e que o estoque de alimentos era para sempre seu item predileto nesses casos de catástrofe. Aí depois veio toda aquela coisa da pandemia ali, tipo, que foi depois que as pessoas realmente começaram a estocar alimentos em casa no início, tá ligado? E meu amigo falou que poderia ter sido uma previsão. Eu falei, não, pô, mas a gente já vivia em catástrofe desde 2014, 2013, já tava, as coisas já não iam bem, assim, tá ligado? Tipo, já tem muito tempo que a gente tá na pior, assim, sabe? Então... Eu acho o seguinte, que o novo governo, que é o governo que a gente quer que ganhe, Sim. ele tem que pagar, vai ter que ter um auxílio de saúde mental para todo mundo, assim, acesso psicólogo e tal. Deveria, velho. Que depois, meu irmão, dessa bagaceira aí, não existe saúde mental que aguente, Não, velho. não Todo mundo existe, vai não, sair com alguma sequela. Não, com certeza. Exatamente. Pandemia, extrema-direita, enfim, e etc. A gente tá cansado, né? Tá todo mundo muito cansado. A gente queria Já, respirar, né, cara? Tipo, Só isso, né, queria velho? respirar, Só pelo isso, menos. né? A gente nem quer que resolva logo, assim. Não, até quer. A gente não espera que vai resolver logo. A gente até quer, mas a gente quer o mínimo, né? Que é poder respirar. Que é continuar afundando, né? Que é, tipo... Cara, eu peguei aqui alguns trechos das músicas de vocês, eu falei né, tal, e a da Gisele, sim. Aí eu botei aqui um trecho. Gisele não sabe das revoluções camponesas, de nenhum lugar do mundo, mas vende calculadoras nos ônibus de linha ao preço de R$2 para a manutenção dos ídolos que reúne para o seu canto de paz. Eu ergo um sol vermelho, né, com a parte do refrão. Cara, o mundo está se enchendo mais de Giseles ou ainda tem espaço para utopia? Velho? eu acho que com certeza o mundo está se enchendo de Gisele, né? Gisele que acumula os ídolos dela, tipo, de alguma forma ela acumula os ídolos. Richardinho falou um pouco da culpa. A gente poderia falar de empreendedorismo, mas a gente pode falar também das religiões tipo evangélicas que tomam para si essa salvação do outro que não emancipa, sabe? Tipo, então, o que Gisele faz é, obviamente, ajudar as pessoas que ela toma como ídolos e tal.
que é um pouco daqueles caras que vão nos ônibus vendendo bala e calculadora para salvar os adictos, que eles chamam de cativos. Isso é muito triste, né? Cativos, Eles chamam de cativos os cativeiros, caras que usam drogas. De fato, não é legal, não é bom romantizar. É um problema de saúde pública. Só que a salvação que eles dão para essas pessoas é outro cativeiro, assim, sabe? Tipo, é um cativeiro, pô. É uma outra lógica adicta também, que as pessoas ficam presas ali. Não tem emancipação nesse tipo de salvação, assim. Então, Gisele é um pouco isso, assim, tipo, de trazer a público essa falsidade dessa salvação que não emancipa, né? Uma salvação que não liberta. Mas você acha que ainda há espaço para utopias? Eu já fui muito mais pessimista, assim, sabe? Tipo, eu não acredito que vai ser rápido, eu não acredito que vai ser fácil, mas você tinha falado sobre aquela outra música, sobre o poema não exime do atentado, né? Tipo, Nietzsche falava que a arte existe porque a vida não basta. Mas a arte também não basta, entendeu? É preciso a gente estar no mundo alerta o tempo inteiro para fazer a nossa parte, tipo, a nossa função histórica mesmo de estar ali, sabe? Tipo, de tentar fazer com que as coisas mudem, porque elas não eram assim, elas não estão assim por acidente, elas estão assim por algum motivo. A gente precisa investigar esse motivo e reverter isso, né? Ser alguém que não está à deriva no mundo, né? Ser alguém que está pensando o mundo e que está fazendo uma pergunta: como que é o mundo que eu quero que ele seja? Então você faz essa pergunta e aí depois você faz: e aí o que é que eu vou fazer para que esse mundo seja do jeito que eu imagino que ele deve ser, né? Mais justo, menos hipócrita ou menos danoso, né? Sobretudo para as pessoas mais pobres, para as minorias. De que forma a gente tem uma equidade nisso e qual é o nosso papel nisso tudo, assim. Então, é um momento dos artistas pensarem também a respeito disso. Você pode achar que a arte ela é suficiente em alguns aspectos, e eu acho que ela seja. A arte é fascinante, sabe? Tipo, eu amo a arte, seja ela, expresse ela o que ela expressar, assim, tipo, não necessariamente é o tema que vai salvar um poema, né? Não necessariamente é um tema que vai salvar uma música, assim. Não estou falando dessa literalidade, assim, mas é de ação no mundo mesmo, você enquanto pessoa. Então é um pouco disso, assim. Eu acredito que não é fácil, não vai ser dado, não nos vai ser concebido gratuitamente. A gente vai ter que fazer muito mais do que a gente já fez até agora, assim, para que essas coisas se modifiquem. E é tempo disso, assim, sabe? É tempo de se organizar, é tempo de pensar, é tempo de descansar também, é tempo de cuidar da nossa cabeça, né? Que ela pode dar um defeito aí se a gente ficar paranoico ou medroso, mas acho que a vacina é essa. A vacina é tentar organizar o próprio pensamento, organizar as próprias forças e tentar modificar mesmo, né, o mundo. Eu acredito nisso, pelo menos, assim, tipo, viver num lugar melhor, assim. Nossa. Você acha que... O que você acha dessa parada? A gente tem espaço ainda para utopias aí? Ou... Rapaz, eu sou uma pessoa bem pessimista nesse sentido, assim. Eu tenho muito medo, assim, de que... Acho que talvez esse tenha sido o dano da pandemia, assim, na minha vida. Eu não consigo ver um cenário que a gente consiga reverter tudo que fizeram, tá ligado? Com as pessoas e tal, assim. Eu acho que é necessário muita movimentação popular, é necessário se ajudar mesmo, tá ligado? Coligar no outro, assim, para conseguir ter uma ideia de uma perspectiva utópica, assim, sacou? Sim. De outra forma, eu, sinceramente, estou bem pessimista, assim. Mas seria tipo uma utopia do presente mesmo. Eu não estou achando que as coisas vão melhorar no futuro e que eu preciso, por exemplo, morrer por essa causa e tal. É também uma utopia tipo de você, mesmo que as coisas continuem muito ruins assim, de você encontrar ali zonas autônomas, né? Tipo, lugares de criação, lugares criativos, né? Tipo, essa ideia de Hacking Bay ainda continua muito viva, assim, tipo, nas coisas que eu penso, assim, de encontrar, não necessariamente você vai conseguir modificar, a gente
pelo menos é o que eu penso, assim, tipo, eu não acredito muito numa revolução, sabe, tipo, onde as coisas vão para o lugar por um decreto, assim, de uma hora para outra, não, sabe, tipo, mas eu acredito que a gente pode conseguir encontrar zonas de criação, zonas de junção, de comunidades, de a gente conseguir conversar e se juntar com gente que pensa igual a gente, para criar coisas, sabe, para ser criativo, porque acho que apesar de todos os danos, assim, de tudo que a gente já falou aqui, o que esse governo que hoje comanda o Brasil, ele tem de pior também, para além da morte real das pessoas, é a morte da criatividade, né? De te deixar cansado, de te deixar impossível de criar, sabe? Tipo, isso daí é uma dor, sabe? Tipo, isso daí acontece com muita gente. Tem muita gente que está numa estafa mental de não conseguir criar. É típico dos governos autoritários, né? De perfis autoritários. Completamente. De você sufocar a criatividade, sufocar a capacidade de sonhar, né? Você só é criativo se você tem a capacidade de sonhar. Quando você já não tem mais essa possibilidade, aí você sinta-se dentro de uma distopia. Exato. Acho que é o Mano Brown que fala isso, né? Que, tipo, que tem gente que tem muita arma e tal, tem muito poder, mas que a galera periférica tem mais poder porque tem um poder do sonho, tá ligado? Exatamente. Isso é muito foda. Porque se você não sonha, cara, é aquela coisa, você vai se deparar com a realidade todo dia, que é dura, né? E você vai dizer, bem, só existe isso aqui. Eu tenho que viver isso que eu estou vendo e que eu estou sentindo, diretamente falando, né? Dia após dia. Dia após dia. É isso, se resume a vida, se resume o mundo, entendeu? Se você não tem o além daquilo, bem, existe alguma coisa além disso aqui? Desse dia a dia duro que eu tenho? Tem uma outra possibilidade? Aí você está começando a sonhar. Total. Né? Você está começando a dizer, peraí, tem outra coisa. Não é só isso. Eu quero essa outra coisa. Né? Eu acho que diante desse debate aqui, temos espaço, né, para utopias. Enfim. Temos, mas eu duro. acredito. Utopias reais, assim, né? Tipo, Sim, utopias reais. sim. Eu também penso nessa coisa, eu não fantasio muito dessa coisa revolucionária, mega, geral, que, né? Eu acho que são os passos que vão ocorrendo, assim, eu acho que uma coisa vai estourando aqui de um lado, uma explosão criativa, sabe? Aqui, ou então, Isso, sabe, fazendo essa exato. parada do tipo, não, velho, não vamos aceitar essa parada como tá, não, vamos criar uma outra parada, entendeu? E a partir disso as coisas vão se somando, né? Que tipo, quando a coisa explode aqui de um lado, quem está do outro lado reverberou, chegou ali, você, pô, estou fazendo tal coisa, o que é aquilo, tal, pá, vamos fazer nós, pá. E eu acho que é a partir daí que as coisas vão meio que se transformando, vão ganhando meio que uma força, né? Uma energia. E assim, sem querer ser otimista, e aí... Não, por favor, esse programa não é para isso, cara. Ele não permite otimismo. Ele não é Mas para sendo- isso. Sem censura, ele não permite isso. Sendo realista, na verdade, sendo bem realista, a gente criou muito, assim, tipo, durante esse período também. Óbvio que teve uma pandemia terrível, que muitas pessoas morreram, que foi péssimo, foi bizarro, a fome está matando, assim. Mas, de alguma forma, os artistas, eles precisavam sobreviver e eles, do jeito que podiam, iam resistindo. E eu acho que eu posso arriscar de que a gente criou, por exemplo, durante esse tempo, muito mais disco, muito mais livro surgiu, né? Obviamente que o governo não tem nada a ver com isso, né? Sim. Mas aqui em Sergipe, por exemplo, a quantidade de livro que foi lançado, isso não existia antes. Então, as coisas poderiam, de fato, ter sido muito piores, assim. Sim, e olha posso que crer. foi muito ruim. Mas, por exemplo, disco, de gente gravando disco, de gente se profissionalizando, sabe? Por isso a importância, de um incentivo à cultura Política cultural, né, cara? aconteça. Pois é. Precisou vir um vírus mortal para ver que os artistas eles precisam sobreviver e vir dinheiro para cá, para Sergipe, para ter política de cultura, por exemplo. Eu acho que
o vírus ele foi responsável por injetar mais dinheiro na cultura desde as capitanias hereditárias aqui em Sergipe, assim. É péssimo isso, tá ligado? Tipo, isso é péssimo. Como que precisou acontecer uma desgraça dessa para que a gente tivesse dinheiro para fazer as coisas que a gente quer fazer, tipo, e precisa fazer? Porque nós somos trabalhadores, os artistas são trabalhadores, tá ligado? E a gente precisa ter 1000 empregos, ter diversas outras coisas para sempre isso, tá ligado? Então, uma das coisas que aconteceram foi isso. A gente pôde, pela primeira vez, ser remunerado, assim. Pela primeira não, mas num montante maior de artistas, foi a primeira vez que as pessoas tiveram dinheiro para gravar um disco, pô. Antes a gente precisava fazer show em bar para ganhar 400, 500 reais e não tirar o cachê para ir juntando esse dinheiro, pô, para você, sabe, pagar um estúdio para gravar. Então você fica trabalhando de graça ali para sempre. Dessa vez a gente teve dinheiro, conseguiu lançar um disco, conseguiu se pagar, conseguiu, sabe, pagar ensaio, pô. Que mundo é esse que o músico ganha para ensaiar, pô? Esse é o mundo real, deveria ser, pelo menos, tá ligado? Deveria ser isso o nosso dia a dia. Então aconteceu que uma tragédia aconteceu para que, de fato, a gente tivesse o mínimo de política cultural, assim, sabe? Tipo, enfim, é mais ou menos isso, assim. É isso, vamos voltar pro disco. Nesse detalhe, a gente tá falando sobre coisas do disco, tá, gente? Porque vai rendendo a coisa aqui. Como eu falei pra vocês, esse aqui não é um programa que fala com músicos, sobre música. Nada disso. A gente tá falando sobre vida, sobre sociedade, sobre morte, sobre dicotomia, sobre várias coisas, cara. É isso que faz parte da vida. Bem, cara, no outro... Tá aqui. Outra música, né? Retrato para Depois daqui. Umas notícias davam que maior que o número de desempregados em nossa época era só o número de pessoas infelizes e com emprego. Cara, essa frase me deixou muito triste. Já vou antecipar aqui que eu ainda não consegui superar a fase da tristeza quando eu ouço essa frase, certo? E lendo aqui eu fiquei triste novamente. Então, cara, estar feliz atualmente se tornou um sonho inalcançável ou entretenimento? Estar feliz virou um mercado enriquecedor de muita gente, na verdade. É muito pior que isso. Assim, tipo, a felicidade ela veio hoje como uma espécie de prêmio, sabe? E aí, para alcançar isso daí, você vai ter que comprar uns cursos na internet, tá ligado? Como ser feliz? Bem, ainda bem que tem o Google, né? Para você buscar, né, como ser feliz, né, cara? Então, eu acho que ela virou um grande mercado, assim, sabe? A felicidade hoje é um grande mercado e o empreendedorismo é a sua grande ferramenta para você conseguir chegar até ela, né? Sobretudo por conta do desemprego alto. Aí o empreendedorismo ele virou aquela varinha mágica, né? Que você pode, acredite, sabe? Tipo, se você se esforçar, né? Você também vai conseguir. Porque, olha, as pessoas... Aí você pega um exemplo de alguém que não tinha nada e que por diversas variáveis, para além do trabalho duro, conseguiu alguma coisa e você pega a história dessa pessoa e você capitaliza em cima daquela história daquela pessoa e fala para as outras pessoas, veja, esse exemplo aqui, como ele deu certo. Isso é o empreendedorismo, é o poder do que o empreendedor, sabe, tipo, pode alcançar pelo próprio mérito. Aí as outras pessoas vão tentando, gastando dinheiro e dizem, porra, se eu sou empreendedor, eu tenho que comprar uns cursos aí, porque eu estou investindo em mim mesmo. E as pessoas que vendem os cursos, elas vão enriquecendo, e as pessoas que compraram os cursos, elas não conseguem encontrar a felicidade, nem o dinheiro. Elas se frustram, adoecem, e a gente vai criando essa sociedade aí, velho, tipo, depressiva, frustrada, frustradíssima, né? Porque o empreendedorismo, ele também frustra, assim. E junto do empreendedorismo tem a ferramenta das redes sociais, né? Pro empreendedorismo, né? Exato. Que é uma exposição bizarra que você tem que fazer diariamente se você for trabalhar, né, em rede social. Exato. Para você estar feliz. Você vende felicidade. Exato. Você felicidade, precisa performar a felicidade para que um dia ela aconteça. Né? Você precisa performar a riqueza, por exemplo, que é o lance da ostentação. Dos coaches, né? Exato, dos coaches. É, faltou citar, né, cara, os guardiões, né, do empreendedorismo. Né? Exato. Os vendedores de felicidade. Exatamente. Eu estava conversando com minha psicóloga outro dia, né?
na terapia mesmo, e a gente tava conversando, entrou nesse assunto assim, e ela fala a quantidade de coach que começou a entrar dentro das universidades de psicologia, assim, de ocupar os cursos de psicologia, sabe? Tipo, em monte, porque essa galera tem dinheiro, sabe? Então, eles começam a ocupar esse espaço e aí eles conseguem a autoridade, né? Que o diploma dá alguma autoridade para eles falarem os absurdos que eles falam, tá ligado? E ganhar muito dinheiro com isso, pô. Descobrimos, então, que o maior empreendedor é o coach. Ele que ganha dinheiro. Com você que felicidade. compra o curso dele, você não é o que ganha dinheiro. E os caras, velho, eles vão nos níveis assim, tá ligado? Tipo, porra, você vai ver, já aconteceu esse ano e nos próximos anos você vai ver cada vez mais eles se candidatando e usando aquele espaço da discussão pública, porque as candidaturas e as eleições, elas são um espaço de discutir a sociedade. Então, eles usam aquele espaço para capitalizar a audiência para eles, tá ligado? Tipo, capitalizam, ganham números de seguidores, ganham views com dinheiro público, sabe? Que é o dinheiro de financiamento das campanhas. E isso vai se espalhando aí como se fosse uma cura para as pessoas, né? Mas não é. É isso que é a felicidade hoje. Estamos arrombados, tá ligado? É uma ótima perspectiva sobre a felicidade, né? É perfeito. Eu acho que resume muito bem o que a gente está vivendo hoje. Né? Eu também Né? acho. Felicidade e adoecimento nunca andaram tão juntos. Nunca. Eu acho que nunca andaram tão juntos como nesse período. Cara, bem, finalmente, cara, o vendedor de algodão, ele coloca a porra da boca, ele encosta a boca ou não encosta, caralho? Não, ele não encosta. Ele Não encosta. Que bom que você está me dando esse espaço aqui, com essa sua audiência qualificada. Vou fazer um apelo aqui para as pessoas que estão ouvindo, que elas espalhem a palavra, né, do seu Pereira, Pereira. Que é realmente uma figura real. É uma história que eu estava com meu amigo Demétrio lá na Orla. A gente estava lá na Orla, né? Conversando, digamos assim. Estávamos nós dois conversando num banco lá na Orla. E aí chega o vendedor de algodão doce e fala: "Você tem um trago desse cigarro?" E a gente fala: "Sim, como não?" E aí a gente começou a conversar com ele. E ele, puto da vida, putíssimo, de que não tinha vendido nada naquele dia, tá ligado? Aí foi perguntando da gente, eu falei: "Não, pô, sou jornalista e tal." Ele: "Ah, você é jornalista? Você vai fazer um favor para mim. Você vai fazer uma reportagem, vai botar no jornal que a gente, que é vendedor de algodão doce, não coloca a boca na sacola para encher, tá ligado? Tipo, e depois a gente, tipo, amarrar ela ali e ela ficar cheia de baba, se coloca isso lá." Aí ele pegou, de fato, o algodão doce, abriu o saquinho, Ele fez uma demonstração. fez a demonstração, e ele vai realmente girando assim na mão dele e o ar vai enchendo sem que ele precise colocar a boca lá. Eu sou a prova viva, testemunho disso. E aí, depois desse dia que ele me contou isso, eu parei, obviamente, de espalhar essa mentira, que eu também reproduzia com as crianças que me rodeavam. Eu parei de espalhar essa mentira e fiz mais que isso, que é, em todo espaço que eu tenho a possibilidade, a oportunidade, como você está me dando agora, Sim, claro. de esclarecer essa situação aí, cara, sabe? Tipo, de... Necessário. Utilidade pública, inclusive. Exatamente, o nome é utilidade pública. É para isso que serve o poema, sabe? Tipo, a gente vive num mundo em que a mentira se espalha, assim, e, tipo, de fato, onde eu chegar, eu vou falar o que o senhor Cláudio Pereira me pediu. Ele me colocou essa missão de vida e hoje eu sou o embaixador dos vendedores de algodão doce, assim. Auto-intitulado embaixador de vendedor de algodão doce. Você fez, quando foi, cara, que você fez esse poema? Que eu lembro que no primeiro livro, né? Que você... Exato. Acho que foi em 2014. Tem muito tempo já, cara. Poxa, se tivesse Twitter, já podia subir o hashtag, né? Exato. Não encosta a boca. Hashtag. Velho, tem muito tempo já. E é isso. E, de fato, eu... Estaria entre topics, viu? Acho que você botasse. Não encosta a boca, é hashtag. E ele morava lá na Coroa do Meio. É isso, é uma figura que eu encontrava, assim, sabe, tipo, na cidade. E eu gosto muito disso, dessa sensação de estar comunicando sempre, tipo, com o lugar onde eu vivo, sabe? Tipo, o espaço da cidade, nas coisas que eu crio para mim, ele é um espaço essencial. Eu estou me comunicando com ela o tempo inteiro, assim, com as pessoas que andam por ela, sabe? Com as figuras, com as personagens mesmo que andam por ela, assim.
Tinha uma crônica do João do Rio, sempre fez lembrar que ele falava, né, as ruas têm alma, né? Isso, exatamente. E quem faz a alma das ruas são as pessoas também, né? Que vão Certamente. ali reconstruindo, ressignificando as coisas também. E tem os personagens também, né? Exato. Da cidade, esses personagens que não estão destacados aí com esse rol do entretenimento, coisa parecida, né? São as pessoas comuns. Mas eu gostei dessa pós-verdade, cara. Exato. É uma exatamente pós-verdade, isso. ela? É, Ou não? Ou... Na verdade, tem algo também nela que é muito, muito peculiar. Assim, eu fiz jornalismo, eu amo isso, eu tipo, trabalho ainda com coisas envolvidas com jornalismo, não necessariamente com jornais, mas com conteúdo e tal. E eu tinha um professor que ele dizia que se existem duas coisas que não se misturam, é o jornalismo e a literatura. Ele era muito ríspido. Óbvio que muita gente já disse ele. Exato. Né? Você acreditou nisso? Não, claro que não. Ainda... Mas Ainda bem. decidi reportar essa história num poema e não num jornal. Inclusive, eu consegui a proeza de publicar num jornal que saiu no O Capital. Sério, cara? Que lá tinha uma Irado. seção de poemas, né? Lá tinha uma seção de poemas, o jornal de Uma Fontes. E aí eu que consegui, massa. de fato, realizar o desejo do senhor Cláudio Pereira. Cara. Tá lá no jornal, aí não sei se circulou muito assim, mas enfim, eu consegui lá. Tem que pegar e dar pra ele. Exatamente. Passa aqui, ó. Consegui. Você encontra com ele, com o Cláudio Pereira? Rapaz, eu morava lá na Coroa do Meio, né? Depois eu me mudei e hoje nunca mais encontrei, não. Espero que ele esteja bem aí, vendendo algodão doce. Valeu, seu Cláudio Pereira aí, um abraço. Valeu, seu Cláudio Pereira. A palavra foi espalhada, seu Cláudio Pereira. Continuando, vamos lá, né, cara? Mais uma parte aqui das letras, rapaz. Você viu que causou estrago em mim, viu? Essa imersão. Cara, cadê? Perdi aqui, velho. Ah, sim, em Um Amigo Mais Proibido, tá? Que tirei uma parte aqui que pra mim ficou bem uma crítica ácida, embora, né, a cena seja doce. O bolo de uva e glacê que a mãe macumbeira fez para Fernandinho não passar em branco, em branco, em branco, em branco, em branco. Essa crítica social aí, cara, essa perspectiva aí. Essa é uma outra história real também, tipo, de uma figura mesmo da minha infância, assim, Fernandinho, que era meu amigo. E eu lembro era em Lagarto isso, cara. Tinha uma casa de esquina que era um terreiro e que sempre me encantava muito por conta do som que saía dela, sabe? Tipo, que eram os tambores. E, obviamente, que a minha família cristã e a vizinhança inteira cristã não olhavam aquela situação com naturalidade, né? Sabe? Tipo, é algo muito enraizado, né? Na nossa cultura de uma forma péssima, assim. E ele era meu amigo, nós éramos amigos, eu não tinha nenhuma espécie de formação ainda sobre o que era a vida, o erro, o acerto. Só me achava muito boa a ideia de ter música. Tinham animais também que passeavam pela rua e que depois sumiam, que eram bodes. Tinham toda são imagens que são da minha infância, assim. E eu lembro, por exemplo, que eu tinha amigos que, quando a gente estava indo comprar pão, eles não pisavam na calçada da casa da esquina. A gente vinha pela calçada, eles desciam da calçada e iam pela rua, saca? Tipo, isso era muito comum, assim. Era uma coisa tipo de Naturalizado, né, naturalizado, cara? exatamente. Uma violência absurda, sabe? Tipo, Absurdíssima, cara. uma violência absurda. E essa casa é real, ela existe, ela nunca foi vendida, a maioria das pessoas morreram, o terreiro ele não existe mais. Fernandinho virou evangélico. E isso é a metáfora, né, do Brasil, tipo, contemporâneo. Sério? Ele mora em São Paulo hoje. Eu encontrei com a prima dele, que me contou, que inclusive mostrou a música para ele e tal, mas ele já está num outro lugar, assim, né? Ele não ouviu essas coisas mundanas. Não, a família inteira, assim, depois que os avós morreram, acabou se convertendo, assim. Foi uma parada, tipo, pesada. E é isso. Ele se transformou em Gisele.
Possivelmente. Ou então, como a maioria, né, tipo, dos evangélicos que são da classe trabalhadora, que têm suas contradições, mas que sofrem na pele também, sabe? Tipo, o que as pessoas pobres desse país, elas passam, sabe? Tipo, então, não dá para fazer uma divisão muito entre certo e errado. Eu tendo a colocar a mira, quando vou fazer alguma crítica, sempre nessas figuras que capitalizam o líder, né? Que é o pastor Valdomiro, que é, sabe, tipo, esses caras que realmente fazem aquele uso nocivo da religião. Mas as figuras, elas estão ali também tanto de vítimas, quanto também de um espaço que a esquerda perdeu nas comunidades, né? Isso é um fato. A igreja é acolhedora, sabe? Tipo, de algum momento a esquerda ela socializadora também. Exato, exatamente. O cara se sente parte de um grupo. Onde o Estado não alcança, onde o Estado não está presente, onde as pessoas estão abandonadas, a igreja chega e ela faz o papel do Estado, pô. Entendeu? Então, pô, não é à toa. Eu lembro que eu fui para a Cidade de Deus em 2016. Foi no ano da eleição de Trump, inclusive. E naquele ano teve eleição para prefeito também. E eu lembro que o prefeito do Rio de Janeiro, antigo, que é pastor também, O Crivella? Crivella, ele ganhou lá na Cidade de Deus. Ele ganhou em várias comunidades. Assim, isso era a metáfora daquela época também, assim, sabe? Tipo, de um espaço que as igrejas tomaram, assim, para si, um espaço onde o Estado não chegava e que aconteceu isso. E aí, de quem é a culpa, sabe? Tipo, se a gente for levar para um lugar de culpa também, de quem é o vacilo, assim, sabe? Não que aquelas pessoas deveriam ser cooptadas, sabe? Tipo, numa grande... Sabe? Não, mas simplesmente foi o que aconteceu, cara. Foi o que aconteceu. Essas pessoas que são evangélicas, elas estão ali num gap de cuidado, sabe? Tipo, num vácuo de acolhimento que as igrejas chegam, dão assistência médica, dão, sabe, possibilidade de levar para outra cidade quando alguém está doente, dão cesta básica, dão tudo que elas precisam, pô. Como que a igreja não vai capitalizar daí uma autoridade? Como é que o prefeito vai chegar lá depois e dizer, você tem que votar em mim? Tá ligado? Porque eu sou melhor. Eu tenho ideias melhores para você, sabe? Não vai votar, velho. Não vai, velho. Perdeu, já era, tá ligado? É um pouco disso que Mano Brown falou, inclusive, no momento de 2018, que a gente tava com muito medo já do que aconteceu. E aconteceu. O bicho deu a letra. Na hora da festa, ele falou, não gosto de festa não, velho. Vocês têm que voltar para a base, tá ligado? Tipo, vocês são responsáveis por isso também, né? Não adianta dizer que é só e tão somente um acidente, sabe? Histórico, tá ligado? É muito mais que isso. Tem muita responsabilidade, a gente. Tem muita responsabilidade no que aconteceu. Eu falo a gente porque é isso. Somos nós mesmo. Sim, sim. Concordo. E aí, Ricardo, quer completar uma coisa, cara? Aí? Porra, o bicho fala pra porra. Eu vou completar com o meu silêncio. Foi mal, velho. Não, mas é porque, pô, eu acho que Alan consegue falar muito bem sobre essas coisas porque são coisas que ele escreve, né? Se você escreve, você tem uma compreensão ali sobre a parada, meio que um estudo, assim, né? Social, assim. Sabe? Acho que Alan deu um argumento completo aí sobre essa parte da música. Eu fiz uma análise socioantropológica agora. Eu me relaciono com essa música de uma forma bem diferente, assim. Mas com a mesma... Tipo, tinha um amigo na minha rua, que eu não lembro o nome dele, me afastei muito, assim. Mas que ele tinha jeitos que a galera na rua lia como se fosse um homossexual, né? Como se ele fosse viado e tal. E aí... eu gostava de brincar com ele e minha família ficava, não, ele é viado, não pode não brincar com ele e tal. Rolou um afastamento muito grande, assim, só por uma não introdução do que é a grande coisa da sexualidade, né, e tal. É muito diferente, né, não tá falando de fé e religião, mas não, sim. É como ela chega em mim, assim. Eu sou de Simão Dias, né, perto de lá de Lagarto, a gente Vizinhos. É vizinho. E, nossa, tinha muito isso, cara. Eu lembro que tinha um colega, até hoje a gente continua sendo amigo e tal, mas eu lembro que aquela
Tinha uma fase que a gente estava muito próximo, a gente saía muito junto, assim, para festa, para se encontrar nos espaços públicos, sei lá, na Praça Central. E, tipo, a gente ficava batendo papo, às vezes comprava bebida, eu ouvia música, eu ouvia música na casa, tal, não sei o quê, e, sabe, gastando tempo ali e se divertindo, mas sempre assim, fortalecendo os laços ali da amizade, né? E tem esse mecanismo de controle social, né? Com quem você pode andar ou com quem você não pode, né? E aí começa, tipo assim, o cara está comentando não sei o quê, que vocês estão saindo com o cara, não sei o quê, todo mundo está fazendo suruba com o cara, não sei o quê. E aí, tipo, foi atingindo uma parcela dos amigos que andavam, assim, e eu lembro que só sobrou praticamente eu e mais uns 2 colegas que continuávamos andando. E eu lembro que ele ficou bem abatido com isso, né? Claro, né? Tipo aquela coisa, né? Tipo, as pessoas estão afastando silenciosamente e tal, né? O que está acontecendo? Tipo assim, ele estava sacando o que estava acontecendo, né? E eu lembro que, sim, que ele ficou bem chateado, mesmo bem triste por conta disso, né? E são essas violências, né? Como a Alan estava falando, né? O cara mudar da calçada, ou você se afastar, né? Para que não cole em você, né? Para que não seja você o próximo a ser atacado. Então você precisa deixar alguém no alvo, né? Então é aquela coisa, ao invés da gente ter o acolhimento, né? A proximidade, a gente tem muitas situações, né? Por exemplo, nessa história mesmo, a história que a Alan falou, né? Como você falou também, a gente acaba muitas vezes deixando como alvo, né? Aquele que precisava ser acolhido, né? Exato. Exatamente. Né? Caras, o papo tá bom pra caramba. Eu tenho algumas perguntas aqui, vou fazer todas elas. Olha, galera, Madame Javali tá aqui com a gente, conversando aqui. Ricardo e Alan Jones conversando com a gente sobre, né, as produções musicais, né, os conceitos, a parte estética da banda e outras coisas más também. Sobre janelas e deslocamentos. Estamos perdidos em compartimentos, fugindo de nós mesmos. O homem melancólico é aquele para o qual as portas não resolvem mais. Cara, eu fiquei, sem fazer comparações nem nada, mas me lembrou muito do Homo Pacíficos do Nuno Torres, cara. Tem esse homem melancólico aí, dialoga aí com o Pacíficos, ou é o Homo Pacíficos disfarçado? Qual é dele aí? Cara, inclusive na banda quem faz essa música comigo é Luno, né? Sou eu e ele, somos nós dois. É um interlúdio, né? Tem uma guitarrinha ali e tal, mas é o baixo e a voz, assim. E é sobre um lugar mesmo, tipo... Acho que esse poema ele não tem muita profundidade do que está não dito, assim. É um lugar de que você tem uma pessoa que consegue se adequar a tudo isso, né? E consegue viver nesse mar de merda e consegue tocar as coisas do dia a dia, consegue espaços de respiro, e tem gente que não consegue, porque o espaço de respiro dela é o próprio corpo mesmo, sabe? Tipo, ela atravessa a porta, é tipo assim, uma pessoa melancólica, ela não consegue ir respirar lá fora, né? Ela não tem lá fora para ela. É tudo ruim, assim, né? É tudo muito triste, tudo muito... bizarro. E é um pouco da nossa sociedade mesmo. Tem muita gente melancólica, doente. E a melancolia ela não conseguiu mais dar resposta para a quantidade de informação e de coisas ruins que a vida nos impõe. Então ela é um cansaço também, sabe? Tipo, é uma resposta, na verdade, né? Mas ela é também uma espécie de cansaço de alguém que não consegue se adequar àquilo tudo, que são os inadequados. E é um pouco isso mesmo, é um retrato ali, digamos, um frame de uma situação, né? Que é o frame de quem, por exemplo, o segundo amigo não conseguiu resolver, se atirou pela janela, né? Se atirou de uma sala de estar, e aos que não optam por esse caminho, né? Que é também o que eu defendo, né? Tipo, eu não defendo que o suicídio seja, em nenhuma hipótese, o lugar mais adequado, assim, mas também não posso falar pelas pessoas que encontram nessa solução, que não é uma solução para mim, um refúgio, mas é um pouco de colocar um frame ali, sabe, tipo, de algum modo, de colocar um frame. Passei por uma situação dessa em que um amigo acabou não conseguindo mais suportar e
foi embora, nos deixou. E aconteceu esse poema, assim, poucos dias depois, sabe? Tipo, é mais ou menos isso. Esse é um dos poemas mais duros de todos. É. É duríssimo, assim. Sempre bate muito, assim. A Madame... Antes de entrar na Madame, eu ouvia muito, pô. Eu adorava. Você vai lá no meu Last FM, se tem alguém que usa isso ainda. Sei lá, Madame Javali, do topo, eu gostava muito. Até porque eu acompanho ela há muito tempo, né, velho? De movimento de rua e tal. Enfim, eu gosto muito. Massa, Richards. Mas, cara, você... Bem, Alan, a gente já tem... São 2 livros, né, Alan? Não tem mais. Tem um zine, né? Que é o Pequeno Volume, que é uma espécie de livrozine, que a gente fez grampeando, manual, eu que amarrava e tal. E tem o livro, que é Areia para Engrenagens, que eu lancei em 2021, no ano passado. Sim. Então é isso. E aí, cara, no caso desses 2 livros, como foi essa passagem, no caso, que você já tinha participado de festivais, ou de movimentos também, declamando, né, seus poemas e tal, e você passou, né, a ter um outro projeto, obviamente, como você falou aí, né, que trabalha com essas dicotomias e tal, com outras linguagens, né, a música, o poema, enfim. Como foi essa passagem, você sair, no caso desse ambiente, no caso, né, do poema onde você vai declamar, que de certo modo é mais solitário, né, e você passa a um espaço de frontman, né, numa banda. Como foi essa parada, que você estranhou muito? Pra mim é uma dificuldade até hoje. Eu falo para os meninos. É isso assim, que eu ia falar, até hoje ele estranha. Eu estranho até hoje, pô. Eu sou um inadequado ali. Sabe? Tipo, aquele espaço é o espaço, tipo, deles, assim, da música. Eu não consigo escutar a música da mesma forma que eles escutam a música. A guitarra em um ouvido, a outra guitarra no outro, assim, o baixo. Eu escuto aquele grande bloco sonoro que eu gosto, né? Como o Richardinho falou que ele não consegue falar assim dessa parte com palavras e tal, obviamente a minha escuta de música é muito mais afetiva assim do que técnica, tá ligado? Tipo, eu tenho dificuldade demais de fazer show até hoje, assim, por conta de entrar no tempo certo, de, sabe, perceber o que o baixo está fazendo, o que a outra guitarra está fazendo, o que a bateria está fazendo, e lembrar da música, lembrar da letra, tá ligado? E saber o momento certo de entrar, as letras são gigantes, sabe? Tipo, então ainda é um espaço que eu tateio, assim, mas é algo que, tipo, a oralidade sempre teve junto, né? Desde o Sarau de Baixo, desde antes do Sarau de Baixo, que eu participei de slam, em 2012, a oralidade já estava presente, e aí depois com o Sarau de Baixo aqui, a gente, tipo, fez muita coisa nesse sentido, assim, de colocar o microfone, ter a poesia e depois ter uma banda, assim. Então, a união, ela foi acontecendo porque eu saía para os lugares e aí, pô, tem uns caras que tinham banda aqui, por exemplo, o Roquinho, pá, ele tinha uma banda chamada Casa Forte, se eu não me lembro. E aí, pô, ei, você não quer recitar um poema, não, tipo, com a gente, pá. Aí aconteceu, Fábio, que era o antigo guitarrista da banda, que montou a Madame Javali comigo, ele também tinha a Lunte. E aí ele me convidou para participar, a Lunte era ele e João Mário também, que hoje está na banda. E ele me chamou para participar de um show da Lunte recitando um poema. Então, dali começou a surgir alguma coisa que poderia ser também já a ideia da Madame, assim. Então, depois o percurso foi esse, foi bem natural, assim, que virasse uma banda, assim, sabe? E aí, cara, próximo álbum tá chegando aí, né? Perguntei para Alan hoje. Exatamente, Tá chegando. Ele tá quase pronto, na verdade, ele tá precisando de muito pouca coisa para a gente lançar, tá faltando um pouquinho de masterização ainda em alguma das músicas, que aí é o nosso mestre João Mário que tá finalizando. Então, assim que o João Mário, tipo, terminar, a gente pensa muito em lançar esse ano ainda, assim, novembro é um mês bom, assim, pra gente. Não tem a data específica ainda não, mas a gente já lançou 2 singles, o primeiro single é O Nome da Banda. Não,
Da banda? Ou do disco. É o nome do disco. É, Abri exatamente. com as mãos da cidade. E Isso. o segundo foi O Homem Percorrido. Foi o Homem Percorrido. são singles, né? Dos novos. né? O Homem Percorrido e Não Será Que o Vosso Descanso. Abrir com as mãos na cidade a gente ainda vai lançar. Vai ser outro single também. Ah, tá. Ah, vocês vão lançar mais um single. Olha o exatamente. spoiler aí. É o spoiler. Opa! Ei, exclusivo, hein? Diga aí! Diga aí! Diga aí o spoiler! Exclusivo! Exclusivo! Break news! Pois é, velho. Então, assim, ainda vai sair um single e sai o álbum também esse ano. A Ou- ideia é essa. essa, A né? ideia é A essa. ideia é Ser um essa. presente de Natal pós-eleição. Novembro, eu acho que novembro é um mês bom. Novembro. Assim, a gente tenta. Novembro. Massa. Caras, pô, conversa muito boa, velho. Tem Ah, tempo aqui. O público vai à loucura. Cara, eu quero agradecer bastante, velho, de vocês terem vindo aí. Bate-papo bom do caralho, velho. Bom pra porra. É massa. Bom pra gente fazer essas trocas também, sabe? Com certeza. Vocês não têm ideia, assim, na verdade, esse podcast foi criado pra eu conversar com as pessoas que eu gosto. Então, eu só chamo pessoas que eu gosto pra cá. Massa. Na falta de tempo, então, assim, eu criei uma agenda, né? Tipo assim, toda semana tem que chamar as pessoas que eu gosto pra conversar. Você tá lascado, vai fazer mais uns 10 anos pra não criar inimizade, né? Vai ter que fazer uns 10 anos de podcast pra não criar inimizade. Porra. Pô, o cara não me chamou ainda, velho. Pô, me Puta fudi. Agora eu me fudi, eu me registrei aqui. Tô deixando registrado e, tipo, não me comprometer. Pô, fudi, eu não tinha percebido isso. Eu acabei criando provas contra mim mesmo, cara. Exato. Apontei a arma pra minha cabeça e atirei, porra. Exatamente. E não foi na mosca dessa vez, aí foi em mim mesmo. Mas, cara, satisfação, bom pra caralho, velho, conversar com vocês também. Pô, a gente conhecer que agradece, velho. conhecer um pô. pouco mais, né, velho, da Madame Javali, que, pô, acho um projeto fodido de bom, velho, assim, me dá... Sempre que eu ouço, eu falei de algumas sensações aqui, mas sempre que eu ouço vai me cavando alguma coisa lá dentro, assim, trazendo, né? E, cara, eu sinto sempre assim, inclusive eu tô muito curioso para ver, né, esse próximo trabalho de vocês, porque os 2 singles eu já senti forte a coisa e já meio que anunciando, assim, né? Tipo, vem pancada aí também no próximo Acho que o que a próximo gente álbum, pode né? falar do próximo álbum, porque a gente jogou pra cima, né? Exatamente. Falou assim, vamos fazer do jeito que vier aqui a coisa e acreditar que é assim, tá? A gente entrou nessa de fazer sentindo mais do que pensando, né? O Sim. primeiro disco ele é um disco bem mais racional, esse é um disco que é muito mais das sensações mesmo, né? Dos afetos, assim. A gente foi no feeling ali, se juntou e começou a criar junto. E vai botar no mundo, né? De alguma forma expressar ali o que foi pra gente esse período aí. E é massa, tipo, a ideia desse podcast é muito boa porque a gente, pelo menos a gente enquanto banda, assim, a gente não tem esse espaço, né? Que a gente fala sobre Isso, exato. sobre o que a gente está pensando, assim. Assim, até a modo de registro mesmo é muito foda, assim, pensar que a gente consegue registrar o que os artistas de um lugar, sabe, estão pensando e falando sobre o que eles estão pensando. e tal. É um lugar que ficou um vácuo na imprensa, na verdade, né? Você Total. tem pouquíssimos jornalistas hoje que tratam disso, né? Tipo, você tem Rian que faz isso e tal. Mas é muito pouco ainda, né? Para a quantidade de coisa que lançaram nos últimos anos, pô. velho. Nossa senhora, tipo, tinha que ter uma imprensa que desse conta de discutir, pô, como você está fazendo aqui agora, cada um dos discos que foram lançados, saber o que é que os artistas pensam, o que é que eles, sabe, qual foi o processo deles de criação. Isso aí é vida pra gente também, né? É um jeito massa de fazer as coisas. E é isso, pô, também eu tava conversando com outros caras, né? Outras bandas que já vieram, né? Aqui nem todo mundo é meu amigo, não, viu, gente? Eu conheci algumas pessoas aqui. Tá? Também esse programa me ajuda a conhecer pessoas Meu novas. irmão, você piorou sua situação. Você falou que só traz quem você gosta e nem todo mundo é seu amigo. Imagine seus amigos ouvindo isso aqui. Pô, mas a gente descobriu, mas a gente falou no começo que esse programa não ia ter verdade nenhuma, né? É verdade. Isso é verdade. É verdade, eu não sei. Aí eu não sei, você que está se comprometendo agora, cara. Dizer que é verdade. Cara, brigadão mesmo por ter Valeu, vindo Alisson. aqui, Valeu velho. você, Muito cara. massa vocês estarem aqui Valeu, no meu Diga Aí. irmão. Eu acho que quando a gente vai tendo esses bate-papos, essa conversa com essa galera que faz música, que faz arte, claro que eu tô fazendo um recorte mais da galera que está produzindo,
né? Só na música, mas nas outras diversas áreas, cara, poesia, né? Na literatura, no cinema. A gente tem gente produzindo coisa teatro, coisa massa aqui, né? Então, assim, a ideia é a gente trazer e meio que colocar o lance da memória da música sergipana mesmo, que eu acho que também que é outro vácuo que a gente tem, né? Acho que a gente tem a música sergipana meio recortada, né? Em épocas, né? E a gente não tem uma conexão. É verdade. Quando a gente vai falar de música, a gente vai falar de música no Brasil e sempre fica, parece aquele vácuo, né? Tipo assim, parece que tudo aconteceu lá no eixo Rio-São Paulo, né? E o restante meio que se ajoelha, ou se teve alguma oportunidade, foi para lá e conseguiu um destaque, entra na história da música brasileira. Mas, E até hoje é assim. mas, tipo assim, nos estados, cara, tava rolando coisas. Exato. Rolaram coisas, estão rolando coisas, né? Então a ideia também é a gente cavar isso, né? Trazer essa galera assim, jogar para o público, para a galera mesmo, tipo assim, cara, vamos discutir a memória da música sergipana, tá aí, tá rodando, tá acontecendo e que tá fazendo só essa galera aqui, pá, saca? Então é isso, velho. Vida longa, Madame Javali, É nóis. né? Mais produções, mais shows. Valeu, velho. E Alan, fique triste não, cara. Você faz parte da banda. Eu não sou da banda, mas você faz parte da banda, cara. Não se sinta como... Deslocado, né? Porra, só o que faltava. O cara dar um conselho final, né? Não, do jeito que anda a inteligência artificial, daqui a pouco eles botam lá um narrador lá falando as paradas. Me excluem, cara. É isso. Ficamos por aqui. Mais um episódio Diga Aí. Próxima semana vocês vão ter mais um outro artista. O artista que não necessariamente seja meu amigo ou minha amiga e tal, mas que vai estar aqui para conversar com a gente. Para você ouvir esse episódio, só para lembrar, a gente tem na Rádio IFES toda sexta e todo sábado, das 10 às 11 horas. E em podcast também, todas as terças-feiras, às 17 horas, rola um programa saindo aí, sempre do forno para você ouvir, comprar aquele pãozinho com café ou com a cerveja, enfim, da sua preferência, para ficar ouvindo o podcast e ali comendo, tá? Também temos no Instagram, né? Diga aí, _ podcast. Se você quiser mandar alguma mensagem lá, comentário, sugestão, tal, tamo lá. É isso. Galera, ficamos por aqui. Abraço. Valeu. Valeu. Tchau. A Rádio IFES apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio IFES. Comunicação sem fronteiras.